Talvez nós não entendamos quando Deus vai agir, mas eu quero meditar sobre o tema, os tempos e o agir de Deus. O agir de Deus está totalmente condicionado ao tempo de Deus, e o tempo de Deus está totalmente condicionado ao seu próprio agir. Nenhum momento, a ler, irmãos, Deus vai estabelecer um tempo e vai agir de uma outra forma. A fórmula precisa casar. Você que é engenheiro, sabe o que é fórmula. A fórmula é tempo mais agir ou agir mais tempo. Mas a fórmula sempre tem que casar na nossa vida. Nós muitas vezes podemos olhar para dentro de nós e ver Deus agindo, mas algumas coisas ainda não estão no tempo, então ainda não é a vontade de Deus. Deus está agindo. Eu não sei você, mas você, talvez eu já fiz, um tempo eu morei sozinho, eu fazia muita gelatina, e gelatina é fácil, e homem comia gelatina de limão, do dia de morango. Mas você já foi pequeno e a sua mãe fez gelatina? E você foi pegar a gelatina na geladeira e a gelatina não estava dura ainda? Talvez ela parecia que estava dura, né? Ela só estava com a camada dura, embaixo ela estava líquida. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Quantas vezes minha mãe ia fazer gelatina, irmãos? E eu falava, mãe, já está pronta? Não, ainda não. Mãe, mas já está pronta? Não, ainda não. Olha, mãe, já está durinha. Ah, então vai ver. Eu punha a colher, batia ali no duro, depois entrava, não estava pronta. E gelatina, aquele líquido é tão ruim, ele fica mais gostoso quando ele fica mais sólido, não é verdade? E assim a vida espiritual, irmãos. Muitas vezes a gente está vendo Deus agir, mas ainda a gelatina não está no ponto, a coisa não está no tempo. Então nós precisamos encontrar o equilíbrio entre o tempo e o agir de Deus, em tudo. Em uma decisão a tomar, num propósito da vida, nós precisamos entender que as coisas de Deus têm que ser respeitado o seu tempo, não é assim? Tem que ser respeitado o seu tempo. Eu me lembro quando eu era novo, comecei a trabalhar e não podia ser registrado ainda. Aí eu fui fazer contrato de estágio. Daí eu perguntei na empresa, por que eu não posso ser registrado? Porque ainda você não tem idade para ser registrado. Você tem que fazer estágio. Até você completar a idade, a gente poder te registrar. Eu acredito que assim na vida espiritual tudo tem o seu tempo. E existem coisas, irmãos, que não adianta a gente querer mudar o tempo é aquele. Existem coisas que não adianta a gente querer correr, para a gente tentar até dar uma forcinha para Deus, dar uma ajudinha para Deus. Eu vou lá para ver, quem sabe Deus já não resolveu, se Ele não resolveu, Ele vai ver meu esforço. A gente tenta até barganhar com algumas ações, algumas coisas com Deus, mas existe o tempo para Deus agir. E o agir dele tem que estar relacionado ao seu próprio tempo, à sua própria forma. Você pode dizer amém? E a Bíblia diz assim, um texto que você já ouviu muitas pregações, eu também já preguei por muitos cultos esse texto. E logo o versículo 22 de Mateus 14, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Enquanto fala de tempo. E antes a gente leu o verbo ordenar, fala de agir. Já vemos no primeiro texto o agir com o tempo. Jesus diz, vai lá, entre no barco, enquanto eu vou, o que ele ia fazer ali? Eu vou ali despedir a multidão. Muitas vezes a gente quer que Jesus entre no barco com a gente, ele vai entrar, ele vai chegar na história. Mas se a gente aprender a obedecer, a gente vai viver o melhor de Deus. A gente muitas vezes está pedindo, Senhor, entra no barco comigo. Ele talvez nem vai entrar no barco. Você vai ver, ele vai chegar por cima das águas. Ele vai superar a tua expectativa. O segredo está em obedecer aquilo que ele determinou para nós. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. Orar. Tudo na vida começa com oração. A oração atrai sobre nós os tempos de Deus. A oração atrai sobre nós, irmãos, as manifestações, o agir de Deus. A oração, ela é fundamental para a nossa vida. Sabe, irmãos, aquilo que eu disse enquanto a gente estava orando, oração no entendimento, oração na palavra, oração em línguas, assim tem que ser o ritmo da oração, o propósito da oração. Jesus naquele momento sai para orar, chega tarde, estava só, os discípulos já estavam andando sobre as águas ali com seu barco, já tinham viajado, já estavam recebendo ordenanças, e Jesus parou para orar. Irmãos, nós temos a tendência de orar depois.
Nós temos a tendência talvez de orar durante. E é bom orar depois. É bom orar durante. Mas o essencial é orar antes. Porque quando oramos antes, a gente se antecede a tudo. E a gente consegue nos programar para as coisas de uma forma melhor. A gente consegue fazer as coisas mais programado. E quando a gente faz as coisas programado, a gente sempre é bem sucedido. Amém ou não amém? Vamos pegar um exemplo. Você vai comprar uma passagem aérea ali, para viajar amanhã cedo. Vai pagar caro. Mas você vai comprar uma passagem aérea para viajar daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 9 meses, daqui 11 meses, que é o prazo máximo, né? Que as companhias já liberam para comprar uma passagem. Você vai pegar um preço mais barato. Tudo que a gente programa, a gente consegue fazer, gente. Na Bíblia era assim. Jesus conseguia realizar tudo que ele propunha fazer, não só porque ele era Deus, mas ele era um homem programado. Não sei se você já leu o livro que fala um pouquinho sobre o empreendedorismo de Jesus. A gente entende que Jesus fazia as coisas programadas, ele fazia as coisas direcionadas por Deus. Os discípulos estavam lá andando ali no barco, ali no mar. Jesus estava orando, buscando direções de Deus. Eu disse no ano novo isso, né? A respeito de entendimento. Aquele que tem entendimento, ele era uma pessoa precavida. Ele olha lá na frente, ele fala, peraí, vamos tomar uma decisão, porque ali pode estar dando errado. Vamos agir ali, porque talvez outra situação pode estar errado. Por isso que a oração é fundamental, ela nos gera as coisas de Deus dentro de nós. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Existem ventos na minha vida e na tua vida que são algumas horas contrárias. Quantos de nós já não tivemos na nossa vida tempestades, irmão? Tempestade do sentimento, a tempestade da tristeza, a tempestade da solidão. Talvez 2016 para muitos passaram por muitas e muitas tempestades. Jesus orou, chegou ali e viu que ali o barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a 4ª vigília da noite, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Jesus se dirigiu para eles andando por cima do mar. Mas não tinha tempestade? Tinha para os discípulos, para Jesus não. Olha o segredo de estar no centro da vontade de Deus. Tinha para aqueles que estavam no barco, mas para Jesus não tinha tempestade. E é interessante que Jesus, ele trabalha no tempo dele, no relógio do céu, no tempo que está determinado pelas coisas espirituais, irmãos. Porque olha, você sabe que a 4ª vigília da noite era a última vigília. Existem 4 vigílias à noite. A noite começa às 6 da tarde. Primeira vigília das 6 até 9. Segunda vigília das 9 até meia-noite. Terceira vigília da meia-noite até... E a 4ª vigília? Até às 6. Que horas Deus agiu? Na madrugada. Na hora mais difícil. Na hora talvez onde os discípulos estavam com mais sono. Onde talvez a tempestade estava mais intensa. Você que conhece um pouco de mar sabe, o mar ele fica muito agitado nesse período. Perto do amanhecer, o mar se agita muito. No momento mais difícil, para mostrar que quando Deus quer agir, Ele age, independente da situação. Para mostrar que quando Deus ele tem um propósito, Ele vai agir, independente da situação. Ele chegou na hora mais difícil. Como ele chega em Betânia no 4º dia, depois que Lázaro tinha morrido, ele vai lá e ministra a ressurreição. Pastor, por que ele não chegou no 1º, no 2º e no 3º? Porque é um costume judaico, você sabe disso. Que até o 3º dia o povo judeu acredita que aquele que morre ainda tem chance de reviver, porque o espírito pode estar dentro daquela pessoa. No 4º dia acaba a hipótese. Por que Jesus chegou no 4º dia? Para provar que ele é Deus. E para provar que na hora que ele quer fazer, ele faz. E ninguém pode impedir. E eu quero declarar isso sobre a tua vida este ano. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer e ninguém pode impedir. Pastor, mas por que Jesus não chegou às 6 da tarde? Por que Jesus não chegou 9 horas?
Por que Jesus não chegou meia-noite? Ele foi chegar entre 3 e 6 da manhã. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: se ele estava orando, Deus a ele o revelou a hora que ele tinha que chegar e andar sobre as águas. O tempo de andar sobre as águas é com ele. Ele tem o melhor preparado para todos nós. 2017 já está preparado. Os desígnios, os planos, o chamado, a vocação está determinado do Senhor para a nossa vida. Os nossos dias estão contados. O Salmo diz lá: não morrerei, antes viverei e cumprirei as obras do Senhor. Jesus ia deixar os discípulos morrerem? Claro que não, mas Jesus queria ensinar o que estamos aprendendo aqui esta noite, que existe o agir dele e o tempo dele. Ele começa a agir orando, e o tempo dele era a 4ª vigília, e naquela 4ª vigília, os discípulos estavam preocupados, com medo, os discípulos estavam desesperados. Imagina, se eles começaram a pôr o barco para sair 6 da tarde, 3 da manhã, já tinham se passado o quê? 9 horas, 9 horas ali, 9 horas com vento contrário, 9 horas, eu tenho certeza que já tinha batido um esgotamento emocional, já tinha batido um desespero, já tinha batido incredulidade, tudo que de mal a nossa mente propõe a pensar, eles já começaram a pensar. Por quê? Porque a coisa estava feia. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, se assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Eles precisavam aprender. Nós aqui precisamos aprender que aquele que anda com Jesus recebe do amor dele, e o amor dele lança fora todo medo. Nós não podemos ter medo. Nós temos que vencer os nossos medos, porque quando vencemos os nossos medos, nós temos a oportunidade de conhecer quem Deus é. Nós temos a oportunidade, porque Jesus logo lhes falou dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Interessante que eles não conseguiram ver Jesus, mas conseguiram ouvir a voz. Na noite você não consegue ver muito bem, principalmente na região ali de Israel, onde há muita neblina, você não consegue ver muito bem quem é. Por isso eles tiveram medo e olharam e disseram: é um fantasma. Mas eles conseguiram ouvir a voz. Esse ano, tem experiências com a voz de Deus. Ouça a voz de Deus falar ao teu coração. Ouça a voz de Deus te mostrar o que Ele tem preparado para a tua vida. Porque a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando aqui de visão espiritual, de abrir o coração para receber direções de Deus para a nossa vida. Naquele momento eles ouvem a voz, aleluia, que você possa ouvir com a tua família a voz de Deus em nome de Jesus. E Jesus diz: não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por sobre as águas. Interessante a posição de Pedro. A posição de Pedro é reagir à voz. Se Deus falou, obedeça, porque quando você obedece, o governo de Deus vem sobre a tua vida. E Pedro, ele reage à voz no poder da fé. Ele não diz: Senhor, se és tu, vem mais perto do barco. Se és tu, eu quero ir contigo. E ainda ele tinha tanta fé, Pedro, que ele disse assim: é por sobre as águas que eu quero ir. Até como ir ele determinou. E nesse momento seguinte, olha que interessante, Jesus diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. A fé, irmãos, impulsionou Pedro. A fé levantou aquele homem do medo, levantou aquele homem do susto. Eles estavam assustados, do pânico, eles estavam em pânico, para que ele pudesse tomar uma posição de estar com Jesus. Nesta noite Deus está dizendo para muita gente aqui: eu estou esperando uma posição tua para agir com milagre na tua vida. Eu estou esperando uma posição tua para restaurar áreas da tua vida que estão destruídas. Eu estou esperando uma posição tua para poder honrar o teu coração e te abençoar. Neste momento Jesus estava vindo, ele tinha orado, ele já estava no horário da madrugada bem avançada, os propósitos dele estavam para ser estabelecidos. Pedro ouve a sua voz e determina como quer se chegar a Jesus. E Jesus, naquela sabedoria e naquela calma, não fala muitas coisas, não prega sermão, não ensina nada, ele apenas diz uma palavra: vem. Jesus está dizendo uma palavra para mim e para você esta noite: vem.
começamos a louvar e cantamos, vem. Deus está dizendo para nós esta noite, vem, vem. Muitas vezes nós estamos presos, irmãos, dentro do barco. Nós estamos medrosos, assustados, incrédulos. Nós estamos diante de uma situação que quer atrofiar a nossa visão, mas o Senhor está olhando para mim e para você esta noite dizendo, vem, vem andar comigo, vem viver o 2017 que eu preparei para a tua vida. Vem viver o tempo que eu preparei para o teu coração, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que o Senhor tem preparado para aquele que o ama. Vem estar comigo. Que nesta noite nós possamos orar para aprender a obedecer o ide dele. Vem, vem estar comigo. Os outros discípulos estavam também no barco e poderiam ter feito o mesmo, todavia não fizeram, mas Pedro fez. Pedro foi aquele que afundou, você sabe o final da história. Jesus chegou, se levantou, pegou na mão dele, acalmou a tempestade, fez um milagre. Mas eu quero terminar esta mensagem dizendo, vem. 2017 é ano de nós irmos. Se a gente ficou pensando, talvez eu vou, tantos anos eu não sei, mas ano de 2017 é ano do vem. É ano da gente cumprir o propósito, porque quando a gente entra no plano de Deus, a gente conhece o agir e o tempo dele. Pedro conheceu. Pedro, ele andou sobre as águas. Pastor, mas ele afundou. Mas ele andou. Mas ele tomou a decisão. Mas ele foi aquele que teve iniciativa. Olha isso, grave isso no teu coração. Você que está projetando 2017 esses dias conosco aqui, na presença de Deus, glória a Deus, isso, ano de iniciativa. Tenha iniciativa. Não espere acontecer, faça acontecer. Interessante, né? Eu estava vendo umas postagens que a Lilian postou lá. O que você faz lá, artesanato. É isso aí, iniciativa. Iniciativa. O crente tem que ter iniciativa. O crente, ele tem que pensar lá na frente. Eu vejo em Pedro, irmãos, iniciativa. Porque quando a gente age, a gente começa a conhecer a vontade de Deus, aleluia. Quando a gente age, a gente começa a ver o céu se abrir e Deus derramar a sua glória sobre a nossa vida. Os outros discípulos talvez ficaram lá, meu Deus, vou morrer, meus últimos momentos, vai acabar com tudo, ainda vem um fantasma, meu Deus. Não, Pedro venceu o medo, Pedro venceu o susto, Pedro venceu a dificuldade, Pedro venceu o histórico negativo, venceu o medo da madrugada, o terror noturno, venceu a tempestade, venceu o frio da madrugada. Pedro se levantou e disse, eu quero ir contigo, Senhor. E Jesus falou, vem. Jesus está dizendo para mim e para você, no meio das nossas tempestades que vivemos, no meio dos problemas que enfrentamos, das crises que vivemos, dos traumas que trazemos, das lembranças machucadas, das memórias feridas, Deus está dizendo para nós, igreja, nesta noite, ao final desta reunião quase, dizendo para nós que 2017, Ele está nos chamando, vem. Porque quando eu for, eu venço o meu medo, eu venço o trauma, eu venço a tristeza, eu venço o abandono, eu venço tudo aquilo que está se levantando contra a minha vida e até contra aqueles que estão comigo naquele barco da tristeza e naquela tempestade. Mas Jesus nesta noite está dizendo para mim e para você, vem, 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 vem. Porque Jesus sabia que eles tinham medo, porque Jesus sabia que era tempestade, porque Jesus viu talvez eles ali angustiados e ouviu eles achando ali que era um fantasma, porque Jesus tinha orado, e ninguém que ora não tem nada revelado. Com certeza Deus revelou para Jesus que os discípulos estavam no estreito. Quando Jesus chega lá, ele diz, vem. O que Jesus estava dizendo com esse vem? Eu estou acalmando a tempestade, eu estou acalmando o vento contrário, eu estou acalmando. Quando você toma uma decisão, o teu vento contrário começa a acabar, porque você começa a gerar coisas no mundo espiritual, e que nós possamos gerar nesses dias em oração, como oramos há pouco, como vamos orar agora. Vamos gerar, vamos crer que Deus está dizendo para nós, vem. Deus te abençoe, que Deus possa nos levar a coisas grandes. Porque talvez se Jesus chegasse 6 da tarde, não teria tanto milagre.
talvez esse milagre nem estaria relatado na Bíblia. Se Jesus tivesse chegado às 9 da noite, também não. Meia-noite, talvez alguns. Mas para ele ter chegado 3 da manhã, foi na hora mais difícil. Para ele ter chegado no 4º dia, foi na hora mais difícil. É para provar que ele tem o seu modo de agir e o seu tempo. E para provar para mim e para você na palavra que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E para provar na palavra que Deus é Deus, e eu deixo essa palavra no teu coração: Deus nunca falhou, Deus não falha, e Deus não falhará. Ele trabalha em teu favor, Ele trabalha em favor da tua vida. Ele não falhou, nunca falhou. Não falha, Ele não está falhando. Você deu errado, acho que Deus está falhando. Não, Ele não está falhando, não. Ele está preparando o melhor para a tua vida. Talvez muitos aqui esta noite estão vivendo a 4ª vigília da noite. E talvez esse tempo que você está vivendo, o que está agindo é tempestade, é vento contrário. Mas o Senhor manda dizer, 2 de janeiro de 2017, eu estou chegando aí andando por sobre as águas, e eu estou te convidando para vir comigo, porque eu tenho o melhor para a tua vida. E eu sou o Senhor que te guarda, o Senhor que te restaura, o Senhor que te sustenta, o Senhor que te levanta, o Senhor que está no controle. Salmos 50:15, no dia da angústia eu clamei, o Senhor me livrou e eu te glorifiquei. É no mesmo dia. É no mesmo dia onde abundou o pecado, superabunda a graça. É no mesmo dia que a tristeza é mesmo dia de alegria. Foi na mesma madrugada que havia tempestade que Jesus falou: vem. Hoje foi um dia difícil para você, não está acabando difícil, porque Jesus está dizendo esta noite: eu estou mudando teu cativeiro, alegra teu coração, eu estou mudando a tua história, eu estou abrindo caminho onde não tem caminho, eu estou abrindo porta onde não tem porta. No dia da tua angústia, você me clamou, eu te livrei, e você me glorificou, diz o Senhor. É no mesmo dia foi que Pedro viu o milagre acontecer. Foi no mesmo dia, naquela oportunidade ímpar, naquele momento tremendo. Eu deixo isso no meu coração e no teu, para que nós possamos nos levantar, e nós possamos crer, mesmo que tudo possa estar passando do horário, está no tempo dele. Mesmo que tudo não está saindo como nós queremos, mas está saindo do jeito que ele quer. Porque quando a gente louva, irmãos, nós vamos louvar esse cântico agora. Não há muralhas que ficam em pé diante de nós. Quando a gente louva, Ele trabalha, Ele peleja as guerras por mim e por você. Quando a gente louva, Ele intercede em nosso favor. Quando a gente louva, não há muralhas que ficam em pé diante de você, diante de mim. Quando a gente louva, Arabassuri canta, Labachai. Quando a gente adora, as muralhas caem por terra, as barreiras caem por terra.